Bom, continuando nossas aulas aqui sobre auditoria e segurança de sistemas de informação, nossa disciplina, agora nós vamos ver outro tópico que é o relacionado à autenticação de um usuário. Autenticação de usuários, né, quando se fala de sistemas de informação. Então, do que é que se trata, né, quando a gente fala de autenticação de usuário? A autenticação é um processo de verificação da identidade alegada por uma entidade de sistema. Então, quando você faz login e senha, coloca e-mail e senha em uma rede social, você está fazendo um processo de autenticação. Não necessariamente aquele está confirmando que é você, mas está confirmando que é alguém que possui as suas credenciais de login e senha. Então, há grande chance de ser você. Na maioria dos contextos de segurança de computadores, a autenticação de usuários é a pedra fundamental e a linha de defesa primária. Então, apesar de não ser garantir 100% que quem está acessando aquele sistema com login e senha a partir da autenticação, né? Isso aqui é só um exemplo de autenticação, login e senha, nós vamos ver outros. É aquela pessoa, ele é a primeira parte. É a primeira parte que vai proteger alguém, já que é de caráter pessoal intransferível, a questão relacionada a login e senha, por exemplo, né, que é um método de autenticação, é a primeira parte de proteção. Aí depois vem outras partes que vai depender também do tipo de autenticação utilizado. Então, o processo de autenticação consiste em duas etapas principais: a etapa de se identificar e a etapa de verificação. Quando a gente fala da etapa de identificação, apresentar um identificador ao sistema de segurança. Identificadores devem ser atribuídos cuidadosamente porque identidades autenticadas são a base para o serviço de segurança, como o serviço de controle de acesso. Então você vai ter que fazer com que aqueles meios de autenticação que o usuário está dispondo, seja ele um digital, um cartão magnético ou login e senha, sejam dispostos para ele. A partir daquele momento, o sistema identifica de quem é que se trata. E a etapa de verificar, né, apresentar ou gerar alguma informação de autenticação que confirme a vinculação entre a entidade e o identificador. A partir daquele momento, ele vai saber que se é alguém autorizado ou alguém que não possui as devidas credenciais para acessar aquele sistema. Então, em essência, a identificação é o meio pelo qual o usuário proveu uma identidade alegada ao sistema. Então, a partir daquele momento, você diz ao sistema, diz ao software, diz ao hardware que se trata de alguém que possui as devidas permissões. E aí ele vai entender que é alguém que já está naquela base de dados e vai ser identificado. A autenticação de usuário é o meio para restabelecer a validade da alegação. Então, se eu confirmo que é alguém, a autenticação vai confirmar isso. O item típico de informação de autenticação associada ao ID do usuário é uma senha, que é mantida em segredo. Então, quando eu trato de colocar uma senha no sistema, ele vai me confirmar e autenticar, me identifico a partir daquela senha e ele vai autenticar aquela credencial. Considerando que somente o usuário e o sistema conhecem a senha, então a combinação de ID de usuário, geralmente relacionada ao e-mail, login, né, com a senha habilitada, de usuário com a senha habilitada ou acesso ao sistema, habilita o acesso ao sistema. Então esse conjunto aqui é o mais básico que a gente utiliza muito comumente hoje em dia e há bastante tempo já é mais utilizado. Quais são os meios principais de autenticação quando a gente fala desse processo de se identificar para o sistema? Há 4 meios gerais de autenticar a identidade de um usuário, que podem ser usados sozinhos ou combinados. Algo que o indivíduo sabe, algo que o indivíduo possui, algo que o indivíduo é, pode ser uma característica física, no caso a biometria, e algo que o indivíduo faz, que pode ser a biometria dinâmica. Então, quando a gente fala de se autenticar, esses 4 pontos são os principais: o saber, o possuir, o e o fazer. Então ou ser, né? O ser e o fazer são as 4 principais formas de se identificar ou se autenticar para os sistemas de informação. Então, quando a gente fala de algo que o indivíduo sabe, o que é que se trata isso, né? É um conhecimento que ele possui, uma informação que ele possui. Então, a autenticação pelo conhecimento é o modo mais utilizado para fornecer uma identidade a um sistema, no qual destaca-se o uso de segredos. Aí pode ser a senha, pode ser o número de identificação pessoal, né, o PIN, que é o Personal Identification Number,
Respostas é um conjunto de perguntas previamente combinado. Senhas descartáveis, on-time passwords. Geralmente, quando a gente vai fazer um login, por exemplo, do Gmail em outro computador, em outro dispositivo, ele manda um e-mail ou manda uma sequência de dígitos que tem que ser digitados via SMS, por exemplo, é recebida. Você tem que receber aquela sequência de números, vai digitar elas e ela só vai ter um tempo de validade pré-determinado. Então, são senhas descartáveis geradas para habilitar dispositivos que você esteja tentando acessar. Feito isso, esses são os 4 principais quando a gente fala de algo que o indivíduo possui, né? Algo que o indivíduo possui, não, algo que o indivíduo sabe, o conhecimento dele. Então, isso tudo geralmente são caracteres, são números que o usuário possui e vai habilitar nos sistemas. Quando o usuário sabe, aliás, né? Algo que o indivíduo possui, o que é? Caracteriza por um objeto físico que o usuário possui. Aqui já parte para o mundo do hardware, para o mundo real tateável, não apenas um mundo aí quando a gente fala do conhecimento. Então, um exemplo mais comum é o cartão de memória, que eles podem armazenar, mas não processar dados. Um exemplo muito comum disso é o cartão de crédito. Você tem um cartão de crédito, ele possui um pequeno chip lá, e a partir do momento que você insere as informações, insere ele no caixa, na máquina de pagar, de fazer pagamentos, ele reconhece aquelas informações que estão inseridas no chip como suas. Aí, a partir dali, você tem que digitar uma senha para poder ser reconhecido. E os smart cards, né? Cartões que possuem microchip embutido para armazenamento e processamento de dados. Então, a diferença entre o cartão de memória é que ele só armazena. E o smart card ele já é inteligente o suficiente para armazenar os dados e fazer processamento sobre eles. Quando a gente fala no meio de autenticação, algo que o indivíduo é ou faz. Então, algo que o indivíduo é a biometria estática, geralmente reconhecimento por impressão digital, retina e face. Isso é muito comum hoje nos celulares, né? A gente consegue abrir um aplicativo, destravar o celular a partir do reconhecimento facial, a partir da digital. Ele consegue fazer essas leituras. São características que dificilmente mudam. Aí a parte de digital e a parte principal aí de reconhecimento facial ou retina, né? E algo que o indivíduo faz, a biometria dinâmica, quando ele fala é algo que é variável. No caso aqui, o reconhecimento por padrão de voz. São características de escrita também e ritmo de digitação. Cada vez que você digita no seu computador, no seu celular, possui características que só você tem. Então, essas características, quando a gente fala de identificação por voz, por escrita, seja sua escrita manual, né? E o ritmo de digitação são características que a gente chama de que o indivíduo faz, que é coisas que ele executa durante o processo que ele está utilizando um sistema ou que ele queira obter acesso àquele sistema. Então, autenticação baseada em senha. Quando a gente fala do processo, que é o mais comum, quando a gente fala de se identificar para uma rede social, para um sistema, qualquer coisa que a gente utiliza online, a partir de uma senha, a gente tem que estar atento ao quão vulnerável ela é. Quão difícil tem que ser a minha senha, ou quantos caracteres diferentes, números, letras, ele deve possuir, para que ela seja segura, e qual o tamanho. Todas as características, tamanho, caracteres diferentes que ele utiliza, devem ser levados em conta para quando a gente fala em vulnerabilidade de senhas. Então, normalmente, um sistema que usa autenticação baseada em senha mantém um arquivo de senhas indexado por ID de usuário. O que isso quer dizer? Você digita o seu e-mail. Aquele e-mail está conectado, está atrelado a uma senha naquele sistema. Na rede social, num sistema online, aquele e-mail que você colocou era o seu ID e aquele e-mail foi atrelado a uma senha. Então ele vai fazer essa combinação. Esse e-mail nesse sistema está atrelado a essa senha. Se der igual, se der compatibilidade entre os dois, aí você está habilitado. Uma técnica tipicamente usada é armazenar não a senha do usuário, mas o resultado da aplicação de uma função hash sobre a senha. Se um sistema que você... É muito comum a gente esquecer uma senha e pedir para recuperar. Se o sistema enviar para você no e-mail de recuperação a sua senha tal como era antes, limpa e seca em texto, quer dizer que o sistema não faz uso de função hash no banco de dados. Ou seja, ele guarda apenas o texto limpo, o texto claro, lá no banco de dados, o que é totalmente inadequado quando se trata de segurança. Então é possível identificar as seguintes estratégias de ataque quando a gente fala de vulnerabilidade de senhas. Tá?
Então, ataque de dicionário offline, que é um tipo de ataque para essa característica de senhas. O que é que se trata deste ataque? Né? Caso um hacker consiga burlar controles e obter acesso ao arquivo de senhas que está guardado lá em um servidor de arquivos, em um banco de dados, o atacante compara os hashes de senha com hashes de senhas comumente usados. Então, o que ele vai fazer? Como lá no meu arquivo vai ter só o hash das senhas, que é aquele... É você pegar aqui, por exemplo, um trecho, um hacker, por exemplo, essa palavra hacker aqui, vamos supor que ela é utilizada como senha. É aplicado uma função hash, e ele gera um código de tamanho fixo. Como eu sei que esse código é de tamanho fixo e qualquer valor que eu alterasse aqui de letra ou espaçamento dessas letras geraria um hash totalmente diferente, então o dicionário vai fazer o quê? Ele vai pegar a palavra hacker, vai gerar um hash e vai fazer uma busca dentro do meu arquivo de senhas com aquele hash que foi gerado em cima. Se em algum momento eu achar o hash que compatibiliza com esse hash que foi gerado em cima dessa palavra, então quer dizer que aquele hash está referente àquela palavra. Então é só digitar essa palavra no login, eu digito o login, depois digitar a senha, que aí eu vou obter o acesso, porque no fim o hash ele vai ser sempre igual, independentemente do tipo, do tamanho que for, do tipo da palavra que seja. Então o hacker vai sempre gerar um hash igual, e se eu fizer essa comparação, os computadores, obviamente, os programas vão fazer isso de forma bastante veloz, eu consigo fazer isso em uma velocidade gigantesca, milhões por segundo, então ele vai encontrar isso de forma fácil. Então ele vai fazer comparação justamente do que já existe de senha, porque é muito comum você gerar senhas, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Muitas pessoas colocam essa senha, então o hash dela é sempre a mesma. Então, se encontrar correspondência, ele pode obter acesso por meio dessa combinação ID e senha. E o que é que eu posso fazer? Contramedidas, né? Controles para impedir acesso não autorizado ao arquivo de senhas. Eu tenho que ter uma senha para poder acessar as senhas. Medidas de detecção de intrusão para identificar algum comprometimento e rápida reemissão de senhas caso o arquivo de senhas seja comprometido. Pedir para os usuários redefinirem as senhas deles. Pronto, para deixar claro como é que funciona essa questão de hash, para deixar mais visual possível, mais na prática possível, eu acessei aqui um site, só coloquei aqui gerador de hash online. E o que acontece? Vamos supor, para entender esse ataque de dicionário offline, vamos supor que muitos usuários gerem a senha 1234, né? Colocam lá que existe, é muito comum. E ele vai utilizar esse algoritmo, que é o SHA-256, existe SHA-1512, então existem muitos outros tipos de algoritmos, não é só um algoritmo específico para esta situação. Eu vou gerar um hash e ele vai gerar uma sequência de caracteres de tamanho fixo, referente a esta senha aqui, por exemplo, que o usuário fosse digitar. E eu vou ter aqui embaixo, eu vou ter todo esse código hash, ele é referente a esta senha 1234. Então isso aqui, qualquer senha que você tenha nas suas redes sociais, nos seus sistemas online, é o que é guardado nas devidas proporções, o que é guardado no banco de dados. Então, se alguém invade o banco de dados, é isso que ele encontra, geralmente. Aí o cara lá, o hacker, vai fazer um ataque de dicionário offline. Então ele vai pegar o quê? Milhares de palavras comuns, que é comuns serem utilizadas em senhas online, vai gerar o hash e vai fazer comparação com esse código que está lá no banco de dados que foi invadido, vai fazer comparação com o que foi gerado aqui pelo algoritmo. Sabendo disso, ele vai fazer a comparação, se os dois derem iguais, aí ele vai fazer justamente a comparação. Então ele vai saber que aquela senha 1234 corresponde àquele hash gerado. E qualquer variação, se eu botar um espaço, preste atenção, vou até deixar aqui, ele vai gerar esse hash, 1234 espaços, ele vai gerar um hash totalmente distinto do anterior. Então qualquer modificação gera, e por isso que o hash é bastante utilizado para isso, para geração de senhas e uma proteção a mais quando se fala de senhas. Pronto, continuando aqui, nós vamos continuar vendo ainda as vulnerabilidades quando se fala de autenticação baseada em senha. Outro tipo de ataque a uma conta específica, né? O atacante visa uma conta específica e apresenta adivinhações. Chute, ele vai realmente pela tentativa e erro de senha. Como os computadores hoje é muito mais comum a gente possuir um acesso a um poder de processamento bastante grande, inimaginável alguns anos atrás, então
é muito possível você pegar e deixar lá rolando um programa que vai fazer essas verificações, né? Ou a força bruta também que a gente chama, até descobrir a senha correta. Qual a contramedida é isso, né? Ele vai pegar uma conta qualquer e vai ficar tentando todas as senhas possíveis. Um mecanismo de travamento de conta, que bloqueia o acesso à conta depois de certa quantidade de tentativas de login frustradas. Isso acontece onde? Nos próprios celulares da gente. Se a gente tenta digitar o código lá numérico mais do que 3, ele vai dar 3 vezes, aí espere 1 minuto. Aí você digita uma quarta vez errada. Espere 10 minutos, espere 1 hora até que ele trava um dia ou trava aí para sempre e você perdeu o acesso a essas informações que estavam lá de acordo com a quantidade de senhas que você errou. Então, uma contramedida é essa. Em bancos, geralmente, se você errar 3 vezes, você perde o acesso à conta até que você vá e modifique a senha de acordo com as premissas que o banco ditar. Então, a prática típica é permitir não mais que 5 tentativas de acesso. Se você faz isso, é até uma aplicação, uma forma simples de se manter a segurança, quando a gente fala de senhas, então aí você consegue evitar esse tipo de ataque, né? Já que é um ataque que pode dar certo. A quem está tentando acessar a conta não está com muita pressa e ele pode conseguir em determinada quantidade de tempo. Mas se você limita a quantidade de tentativas e erros, aí você evita esse tipo de ataque. O ataque à senha popular, como eu havia falado ali na questão do hash, né? Então, uma variação do ataque precedente é usar uma senha popular e testá-la em uma vasta gama de IDs de usuário. O que é isso? O pessoal digita as primeiras teclas do teclado, QWRT, 1, 2, 3, 4, as iniciais do nome, casa, eles colocam Deus, é fiel, é muito comum esse tipo de senha e o pessoal muitas vezes esquecem dessas senhas e vão lá e vão colocando essas senhas e esquecem de modificá-la com a senha de uma força maior e em determinado momento os hackers vão conseguir ter acesso. Então, a tendência de um usuário é escolher uma senha fácil de se lembrar. Isso torna a senha fácil de adivinhar também. Se você geralmente se lembra fácil e não se esforça muito para fazer uma senha forte, essa vai servir tanto para você como também para quem queira acessar indevidamente as suas contas. As contramedidas em relação ao ataque de senha popular. Políticas para inibir a seleção de senhas comuns pelos usuários. Então o próprio sistema já vai impedir. Você vai colocar lá 1, 2, 3, 4. Aí o próprio sistema vai te dizer, não é permitido esse tipo de senha. Ou a sua senha tem que ter tamanho de 8 caracteres, com letras maiúsculas, letras minúsculas, números, caracteres especiais. Ele vai dizer qual o tipo de senha ideal para aquele sistema. Então o próprio desenvolvedor do sistema já vai colocar isso para o usuário e evitar que ele coloque senhas comuns. Tá? Na próxima aula a gente continua falando aí sobre vulnerabilidade de senha.